hoje, meus amigos, no capítulo 13, e a gente vinha falando, né, ainda dentro desse Brasil colônia, né, até agora, porque a família imperial ela só vai chegar no início do século XIX, 1808, e até 1808 o Brasil vive ainda uma situação de total dependência de Portugal, quer dizer, Portugal continua sendo a capital, né, o centro do poder, e todas as cidades em evolução no Brasil ainda fazem parte do Brasil colônia, né? E aí, nesse momento, onde já vamos nos debruçar sobre o capítulo 13 hoje, a gente continua tendo aqueles centros econômicos bastante pontuados, Pernambuco, né, Recife, por conta do ciclo da cana-de-açúcar, bastante desenvolvido, quer dizer, mais desenvolvido do que os demais vilarejos e vilas do Brasil. Salvador, que foi a nossa primeira capital, também bastante pujante já essa época, e Rio de Janeiro, que começa a ganhar cor, a despontar, porque os portugueses todos estavam de olho lá no sul, na região sul, onde vivenciavam, né, constantes embates com as lideranças espanholas por conta do controle daquela área do Uruguai, né, da fronteira ali com o Uruguai, enfim, Argentina. Então, o Rio de Janeiro ele é eleito, né, pelo planejamento estratégico português como uma rota muito importante, uma localização muito importante para poder ficar mais de olho em relação aos espanhóis que ocupavam toda aquela região sul da América. E no capítulo 13, nós ainda vamos encontrar esse momento dos vice-reis, né, no Brasil, Portugal controlando o Brasil ainda desde Lisboa, né? E um autor espiritual, Humberto de Campos, nos apresenta a situação política portuguesa, né? O rei Dom José, Dom José I, ele assume o trono de Portugal, né? Encerrando, digamos assim, um mandato bastante improfícuo do Dom João V, que pintou os canecos, se podemos usar essa expressão, né? Ele só vivia de festa, só vivia de esbórnia, não levava a sério, né, o seu papel como condutor de um país, na liderança de um país. E Dom José I, ele assume, como diz Humberto de Campos, como o quinto rei da dinastia Bragantina, né? Então, ali, Bragança, né, toda aquela raiz da região de Bragança, e ele assume como o quinto rei dessa sequência hereditária da dinastia Bragantina. E esse soberano, ele escolhe de imediato, lógico, os seus ministros, aqueles que iriam assessorá-lo na gestão do reino de Portugal, né? Então, ele escolhe primeiro o ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, na sequência, assume ao seu lado, como braço direito, o conde de Oeiras. Isso está logo no início do capítulo. Humberto de Campos nos dá essa delegação, né? Essa sequência de delegação de poder. E logo na sequência, mais tarde, vai surgir no cenário esse protagonista do capítulo de hoje, que é o Marquês de Pombal, cuja característica, e a gente já sublinha isso desde o começo, era de um poder centralizador, se não dizer ditador. Então, ele traz consigo muita competência, muito talento para o reerguimento de Portugal, né, que estava avassalado por muitas situações delicadas, inclusive de instabilidade econômica, né, nessa orquestração internacional de controle de poder na Europa, e nesse se lançar, né, no mercantilismo, nas navegações marítimas, sempre concorrendo ali com reinos também bastante pujantes, como a própria Espanha, seu vizinho ibérico, né, a própria Espanha, Holanda, que estava sempre competindo muito ali,
pelo poderio econômico, Inglaterra, né, também sempre dentro dessa linha de frente, digamos assim, de liderança europeia, França também, e Portugal sempre mais um pouco tímido, né? Como o nosso amigo Elahá costuma dizer, um pouco apático, sem muita identidade, dentro desse processo de competição das nações. E aí surge o Marquês de Pombal, que, sem dúvida nenhuma, cumpre um papel muito importante, de excelência até, nesse processo de soerguimento de Portugal, mas, meus amigos, à custa de muita decisão equivocada, no sentido de arbitrariedade, no sentido de centralização de poder, no sentido de perseguição política aos seus desafetos, no sentido de não saber agir em ação compartilhada com seus pares de lideranças dentro do país. Então, o Marquês de Pombal, e esse livro nos dá a oportunidade dessa análise, né? Porque, como a gente também sempre fala aqui, a gente não quer apenas fazer uma varredura histórica, mas a gente quer entender os fatos históricos sob o ponto de vista dessa visão mais ampliada espiritual. Então, diga, Denise. Não, lembrando, Cris, que Marquês de Pombal ele foi escolhido espiritualmente. Isso, exatamente. Ele foi escolhido especialmente para, como ele diz ali, para a reconstrução das energias da pátria, depois do que fez Dom João V, né? Isso. Então, ele foi o escolhido espiritualmente para vir justamente para essa reconstrução do que deixou. E por essa competência dele, por esse perfil dele. Hoje em dia a gente fala de empreendedor, né? Essa palavra está na moda. Ele era um exímio empreendedor, mas ele tinha uma característica pessoal muito negativa nesse sentido, de ser extremamente centrado nele, extremamente egoísta, extremamente ganancioso, né? E aí eleva Portugal para aquela ambiência espiritual deletéria, que também já comentamos aqui, que foi aquela sanha, né? Aquela sanha de poder, aquela sanha pela busca de riquezas materiais, quando Portugal entra na corrida colonial, né? E entra se vê em um descaminho, né? Nós já comentamos isso aqui também, nessa corrida colonial, quando Portugal começa a se perder dentro desse processo capitalista, né, e mercantilista. E o Marquês de Pombal, ele faz coro a esse entendimento equivocado e volta todas as suas atenções, enquanto liderança, enquanto condutor máximo, né, de um reino, porque, na verdade, ele assume a posição de primeiro-ministro, né, de Dom João I, Dom José I, e ele assume a liderança. Dom José, ele continua sendo monarca, mas quem era o gestor de todas as ideias, que comandava efetivamente, era o Marquês de Pombal. Primeiro-ministro, era o Marquês de Pombal. Pombal, como diz Humberto de Campos, né? Pombal ascendera a posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam os setores de todas as atividades do velho mundo, ao sopro dos enciclopedistas. Então, a Europa, nesse momento, vivia, né, aquele momento do iluminismo, né, da abertura, né, da atenção humana se voltando para o conhecimento, se voltando para a ciência. E isso traz também, nessa composição de cenário, um certo desserviço, porque a gente sabe que as duas grandes alavancas da humanidade sempre foram a ciência e a religião. E essas duas alavancas, se mal compreendidas, e daí porque a importância da doutrina espírita, que chega como um elo de união entre essas duas grandes forças da humanidade, né?
a alavanca da ciência chega questionando o que até então a religião havia edificado. E o Marquês de Pombal, nesse contexto, nesse cenário de composição da condução lusitana, ele chega nesse momento onde está muito pujante esse crescimento do pensamento iluminista, ou seja, todas as atenções estavam sendo voltadas para a ciência. E a ciência, se não bem compreendida, dentro desse olhar mais alargado do plano espiritual e do mundo espiritual, a ciência tende a ter um acrisolamento materialista. Você se dissocia, né, da filiação divina, do pensamento religioso, e passa a enxergar e a entender o mundo apenas pelo viés materialista. E aí você soma, né, o viés iluminista, que não que foi deturpado, na verdade, e que ganhou o viés materialista da matéria e da ciência, entendendo que somos um aglomerado de células que, em determinado momento, todo esse aglomerado de células irá entrar em falecimento e acaba a vida e acaba tudo, que era isso que a ciência na época pregava, e favorece, né, toda essa conjunção de comportamento materialista, o comportamento tirânico, o comportamento centralizador. E era sob esses cenários psicológicos que o Marquês de Pombal atuava e que fazia prevalecer a sua liderança. E sem contar também que ele, como diz aqui, ele passou a conhecer aquelas técnicas políticas desse Roberto Volpoli, que já tinha um vasto conhecimento, principalmente nos tribunais da Inquisição, né, Cris? E ele era simpatizante, pelo que a gente pode entender aqui nas entrelinhas. Marquês de Pombal era bem simpatizante disso, né? Exatamente. E aí, como é que a gente vai encontrando, né, os elementos históricos ao longo e o encadeamento desses elementos históricos? O iluminismo, ele ganha força, a ciência começa a aparecer, né, como a nova grande força, a nova grande alavanca da humanidade, e o viés religioso, também mal compreendido, também mal conduzido, entra em estertor. Entra em estertor, e aí começa, né, a se avantajar os modelos perseguidores da Inquisição. Então, é um momento delicado. E por que a gente está fazendo esse introito todo? Para a gente explicar, né, como o capítulo nos apresenta, um momento de culminância de antagonismo entre a liderança de Pombal na condução do Império, né, lusitano, do Reino de Portugal, e os jesuítas, que estavam em missão, e a obra deixa isso muito claro. Os jesuítas estavam em missão no Brasil, nessa terra fecunda, nova, né, como um berço novo, como um cenário novo para novos valores, para novas constituições, né, nesse amálgama de raças, como a gente sempre repete aqui também, os jesuítas cumprindo aqui no Brasil, né, na terra do cruzeiro, um papel de fundamental importância da manutenção do sentimento religioso, da religiosidade. Logicamente que, por um contexto cultural, né, da época, os jesuítas representavam a Igreja, né, a Igreja apostólica romana, representavam e tinham grandes vínculos com o Vaticano, inclusive prestavam relatórios, né, Danise? A gente falava sobre isso, existem livros que são estudados, inclusive, nas faculdades e nas universidades que estudam a questão mais aprofundada da história, livros, inclusive, das cartas do padre Manuel da Nóbrega, que foi, né, uma das reencarnações de Emmanuel, entre nós aqui no Brasil, como padre Manuel da Nóbrega, ele prestando contínuos relatórios, relatos das suas vivências nesse processo de missão jesuítica aqui no Brasil, prestando relatórios ao Vaticano, prestando relatórios ao Papa,
faziam mesmo relatórios rotineiros para darem notícias, né, dos esforços que estavam sendo empreendidos pelos jesuítas aqui no Brasil. Então, a gente vai ver, nesse momento, Pombal, por um lado, querendo manutenção dessa hegemonia e do poder, frente à organização lusitana, e os jesuítas cumprindo um papel de fundamental importância de manutenção, e aí, missionária em termos espirituais, falando. De religiosidade. De religiosidade aqui no Brasil. Só que, Denise, fala, eu quero te ouvir. Pois é, mas só que me parece que a coisa foi. Só que a coisa me parece que a coisa foi piorando, Cris, porque houve um terremoto. Você viu ali que houve um terremoto e devastou, né, Portugal. E aí foi que Marquês de Pombal, então, passou a ser o chefe supremo do governo de Dom João I. Exatamente. E aí traz um cenário de maior carência, inclusive, de sede, né, por essa reconstrução. Só que aí vem também os descaminhos, porque essa reconstrução é conduzida por Pombal, é conduzida dentro de bases materialistas, bases de sufocamento, bases de cerceamento. E no contraponto, por outro lado, né, como diz Humberto de Campos, eu selecionei aqui alguns trechos do capítulo que nos trazem real noção da importância dos jesuítas. Segundo Humberto de Campos, os jesuítas, porém, apesar desse antagonismo, né, desse começo de perseguição, que depois vai culminar na expulsão dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira, ou seja, desde o momento que a Terra do Cruzeiro é descoberta, dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, nativos, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização, e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos. Olha que importante essa frase, gente. É porque esse livro é tão rico que a gente, às vezes, passa batido. Passa batido. Por isso que é importante ler, porque para a gente não perder nenhum detalhe. A essência, né? Olha o que Humberto de Campos está dizendo para a gente. Em alguns momentos, naqueles tempos longínquos, os jesuítas eram os únicos refletores do ensinamento do alto. Então, eles eram realmente mensageiros dessa boa nova, mensageiros do sentimento cristão, mensageiros dessa função evangelizadora, revestida, é claro, meus amigos, das limitações daquele momento, né? Dos apelos, até comentávamos isso também, né, Denise? Sim. Do amortecer, né, das virtudes mais nobres, porque eles estavam também imersos na carne. Né? Mas cumprindo com a sua missão. Sim. Porque eles vieram para isso, né, Cris? Eles estavam cumprindo a sua missão. Exatamente. Então, os jesuítas cumpriram, nesse sentido, um papel importantíssimo nesse momento primeiro de manutenção desse sentimento da religiosidade. Se configuraram ao longo da história, e aí existem muitos documentos históricos e pesquisas históricas atestando isso, se configuraram ao longo todo desse tempo, de toda essa jornada, grandes parceiros, grandes defensores das tribos indígenas, das culturas indígenas. Alguns historiadores chegam a elencar uma suposta preferência dos jesuítas pelos índios em detrimento dos negros africanos e favoreciam a escravização dos negros para que os indígenas não fossem sufocados e escravizados. Eles foram acusados, inclusive, disso também. Mas é porque, com os indígenas, eles tinham um contato mais direto, desenvolviam aquele sentimento de maior proximidade.
Na segunda metade do século XVIII, o Rio de Janeiro, e aí falando mais especificamente por essa capital, né, que vai, depois de 1808, se sedimentar como grande foco, né, do Brasil, o Rio de Janeiro finalmente ultrapassa o recinto imaginário dos seus 4 morros originais, porque isso era também uma tradição portuguesa, né? A coroa conferia ou delegava usufruto às ordens religiosas o controle dos morros da cidade. Então, a ordem beneditina ganha um determinado morro, o Morro de São Bento, né? Região portuária do Rio, para ali construir o seu mosteiro. Os dominicanos ganham um outro morro, também na região central da cidade. Aliás, tudo era região central, porque não tinha... o histórico era aquele diminuto, aquele que tem até hoje, né? Porque o Mosteiro de São Bento tem até hoje, né, Cris? Tem até hoje, é uma região, é um mosteiro lindíssimo, inclusive atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro até hoje. Então, os dominicanos ganham um outro morro na cidade, os franciscanos ganham um morro próximo ao Largo da Carioca. Quem conhece o Rio de Janeiro pode até visitar também o convento de Santo Antônio. E a Ordem das Clarissas, né, ganham uma outra região ali, no entorno da Cinelândia, também região central da cidade hoje. E o começo do núcleo urbano da cidade do Rio de Janeiro ficava restrito dentro desse espaço geográfico pontuado por essas ordens religiosas que ocupavam essas montanhas do Rio. O Rio ele tem uma topologia, uma geografia muito, muito interessante, daí porque é um cenário de uma beleza natural incrível, porque nós temos o mar e a montanha, né? Muitos morros, tudo cercado por Mata Atlântica. Então, surgem nesse momento, exatamente nessa segunda metade do século XVIII, novos bairros. É o momento que o Rio de Janeiro está em expansão, né? Ele chama a atenção, ele está estrategicamente colocado ali para o Reino de Portugal como um centro urbano, e os portugueses estão, nesse momento, desejosos do seu crescimento. Então, surgem novos bairros, os antigos caminhos se transformam, a cidade ganha novas ruas, e esse crescimento demográfico, assim como essas razões territoriais, elas acirram, estão presentes como pano de fundo em relação a essas querelas entre a monarquia portuguesa e a Companhia de Jesus, os jesuítas, que estão participando desses avanços da urbanização. Eu fiz um levantamento histórico desde os primeiros anos do governador Sebastião José de Carvalho. As relações entre a coroa portuguesa e os jesuítas tornaram-se cada vez mais ácidas. Entre outras queixas, os padres jesuítas eles eram acusados de incitar os índios e a guerra guaranítica, que foi a guerra que aconteceu lá no sul do país, nas Missões, né? Ali um conflito envolvendo os indígenas da tribo Guarani e as tropas, os soldados portugueses e espanhóis que ocupavam aquela região, e aí aconteceram batalhas bastante sangrentas entre os índios e as tropas luso-portuguesas no controle daquela região ali do Rio Uruguai. E os jesuítas eles foram acusados de incitar os índios contra os soldados de Portugal e Espanha. Tem um outro dado que aparece nos documentos históricos como um dado marcante nesse acirramento e nessa cisão entre o Marquês de Pombal e os jesuítas, é o fato do Dom José I escapar de um atentado em Portugal no ano de 1759. Humberto de Campos comenta isso também no livro. Dia 3 de setembro. Exatamente. 3 de setembro de 1759,
o rei Dom José I sofre um atentado. E esse atentado é o grande estopim para o início do processo de expulsão dos jesuítas dentro dessa dinâmica que eles exerciam. Aí parece que Marquês de Pombal aproveitou da situação, né, Cris? Exatamente. Houve ali um aproveitamento. Isso. E tal decisão, essa decisão de expulsão, né, tem consequências sobre a ocupação do solo, dessa ocupação geográfica do Rio de Janeiro, que estava em um processo de expansão, onde os políticos, onde o vice-rei e todos os seus subalternos ganharam, lucraram, não só politicamente, como territorialmente também. Os jesuítas, naquele momento, né, no final do século XVIII, eles eram titulares e donos de um imenso, imenso patrimônio territorial e imobiliário. A gente listou aqui algumas coisas que pertenciam aos jesuítas, aqui no Rio de Janeiro. O Colégio do Morro do Castelo pertencia à ordem jesuítica. Possuíam outras 71 edificações distribuídas pelas melhores ruas do Rio. Eram proprietários de 71 edificações. Assim como também possuíam, nos arredores do Rio de Janeiro, na região onde hoje é a região dos subúrbios do Rio de Janeiro, fazendas e plantações em São Cristóvão, onde depois vai se erguer o Paço, né, o Paço Imperial, a Quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista. Era deles o Engenho Velho, a região dos engenhos no entorno da cidade, pertenciam aos jesuítas. O Engenho Novo, que hoje dá nome a um imenso bairro da região norte da cidade do Rio de Janeiro, e Santa Cruz. A Fazenda de Santa Cruz, que depois vai ser cenário e palco de inúmeras viagens, né, de verões da família imperial, de Dom Pedro I, da nossa querida imperatriz Leopoldina, seria depois cenário para esse refúgio de descanso da família imperial, mas a Fazenda de Santa Cruz pertencia aos jesuítas. E depois da expulsão dos jesuítas, passa a ser a coroa portuguesa, digamos assim, confisca os bens dos jesuítas, incluindo a Fazenda de Santa Cruz, né? Com vários hectares, e a gente está falando de fazendas enormes, né? Com vários hectares de culturas, de cabeças de gado, de lavoura, né? de vários tipos de plantações, hortigranjeiras. Então, assim, os jesuítas, eles, além da influência religiosa, tinham influência política, logicamente, dentro desse cenário todo, e também eram proprietários de um vasto poder econômico, né? Isso lembrando que isso tudo ainda sob Marquês de Pombal, que dominava tudo isso, né? Porque ele conseguiu nisso tudo, nesse atentado a Dom João I, justamente para afastar os jesuítas. Né? Exatamente. Ele se aproveitou, digamos assim, da situação toda para se livrar, né, daquilo que o incomodava. Agora, Cris, o pior de tudo, é o que diz aqui o Humberto de Campos, foi que a culpa desse atentado caiu em cima como ele diz aqui, das pessoas que não tinham nada a ver. Marquês de Távora e os seus filhos, no Conde de Atouguia e no Duque de Aveiro. Então, recaiu a culpa sobre eles, que não tinha nada a ver com a história. E que eram desafetos políticos, certamente. Né, isso ele se aproveitou, Cris. Exatamente. Como era desafeto, então foi você. Como eu quero me ficar livre de você, eu já digo que é você. E aí aconteceu o extermínio de todo mundo, né?
Sim, todos foram condenados, inclusive à morte, né? Decapitados, que era um hábito, né, daquele tempo, né, a decapitação. E é interessante, Denise, que aí quando a gente vai evoluindo no capítulo, mais para o final, né, da conclusão do capítulo, a gente é brindado, né, de novo com o pensamento de Ismael, né, que nos revela, né, esse planejamento estratégico, esse cuidado, né? Esse livro traz isso de muito interessante, sabe, Denise e queridos amigos? Sempre nos dá noção desse patrocínio espiritual, nos mostrando que, apesar das conjunções humanas, das nossas dinâmicas materiais, nós nunca estamos desassistidos pelo plano espiritual. E aí, minha irmã, vamos debulhar, vamos debulhar o trigo, vamos debulhar esse fermento espiritual. Porque é aquilo que, quando a gente acha, é que a gente sempre, agora está tudo perdido. Agora está tudo perdido, porque com o Marquês de Pombal a gente tem essa sensação. Porque como ele desviou, porque ele foi o enviado pela espiritualidade, e como ele se perdeu na matéria, né? E aí você pensa assim, bom, agora está tudo perdido. Agora deu, como se diz, né? E aí é que entra a parte emocionante do capítulo. Exatamente. Quando que é esse vem Ismael, que eu quero fazer contigo agora. Vamos lá, olha só. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael com instantes apelos, ou seja, existe toda uma conjugação, toda uma cooperação compartilhada de amigos espirituais que buscam Ismael, receosos desse cenário. E aí os jesuítas, que eram de luz, dentro desses esforços iniciais da colonização, foram expulsos. E aí fica como? Fica sem patrocínio espiritual? Como é que fica, né? A terra do cruzeiro. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Então, vejamos bem a qualificação, né, que o autor espiritual dá ao comportamento de Pombal, um ministro arbitrário. No sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. E aí vem Ismael, né, colocando o seu olhar alargado, né, já mais evoluído, mais sensível diante da situação. Muitas vezes, diz Ismael, os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Denise, comenta isso para a gente. Que você falava isso comigo. Pois é. E aí, Cris, é que é onde a gente se identifica. Aonde a gente se identifica? Porque quando a gente mergulha na matéria, Cris, o que nos fascina é justamente isso que Ismael nos traz. É essa sedução do dinheiro e da autoridade. Quer dizer, você vê que Marquês de Pombal, ele veio com uma missão. Olha, você vai lá, mas chegou aqui, mergulhou na carne, ele se seduziu pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro. Né? Então, e é engraçado que lá em cima ele ainda fala, a intenção dele ficou incompreendida, porque não era esse o papel que ele tinha que cumprir. Né? E isso, Cris, acontece com a gente. Né? Então, a gente sempre diz que uma das encarnações nossa, onde requer muita força, é a encarnação da riqueza. Né? E Ismael nos traz não só da riqueza, como da autoridade e do dinheiro. Então, não é só a riqueza que faz com que a gente se perca, o poder também. Exatamente. A gente até sublinhou uma frase, eu literalmente sublinhei no meu livro essa frase. Eu preciso ler para vocês. Olha lá, Denise sublinhou também.
É uma frase muito oportuna, inclusive às vésperas, né, de uma escalada eleitoral que está se avizinhando aqui no país. Isso serve para os dois lados, tá, gente? Eu não estou fazendo nenhuma apologia político-partidária aqui. Pelo amor de Deus, me compreendam direito. Mas essa frase eu sublinhei porque ela é muito oportuna para todos os lados, lado A e lado B. Quanto aos políticos, vejam que frase importante de Ismael. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação, ou seja, um lastro de dinâmica de ação, que não lhes é possível ultrapassar. E aí, abre aspas para mim, tudo tem limite. Essa história de livre-arbítrio precisa ser bem compreendida. O livre-arbítrio também tem limites. Porque diante da lei maior, diante da lei divina, tem a hora do basta. Não lhes é possível ultrapassar. Quanto aos políticos, eu estou repetindo, quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Então, todo aquele político que se deixa vencer pelos apelos do mundo, pelos apelos do poder que Denise comentou, pelos apelos da glória, esses apelos efêmeros e passageiros, né, vão aprender pela dor, né, justamente essa lição da dinâmica da própria vida. E ele ainda comenta lá, sente-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que envenena o coração. Sim. E aí, Denise, qual é o fim dessa história, né? Desse momento, desse episódio da vida eterna, da vida continuada das nossas diversas encarnações, e não foi diferente para o Marquês de Pombal. Ele encerra esse capítulo da sua vida espiritual encarnado, né, como Marquês de Pombal, e desencarna, cumpre o seu processo de desencarnação sozinho, solitário, em 1782, esquecido, inclusive, sem amigos, né, porque construiu muitos desafetos pelo caminho. E na completa solidão, Cris. Na completa solidão. Na completa solidão. Então, Humberto de Campos já finaliza o capítulo indicando para a gente, né, que o caminho seguiria nesse processo de sucessão do trono. Dona Maria I, ela assume, né, a condução de Portugal e depois, né, seguiria tendo um papel importante junto ao próximo capítulo que nós vamos nos debruçar, que é todo aquele movimento da Inconfidência Mineira. E ali, nesse processo de Inconfidência Mineira, Dona Maria I vai cumprir um papel de contraponto, né, às ideias libertárias dos inconfidentes. E aí vai seguindo a história, minha amiga. E acredito que a gente conseguiu levantar os principais pontos aí do capítulo de hoje. Mas olha só, Cris, Ismael, nessa fala dele, ele termina, Cris, a gente também não pode deixar de ler o que Ismael fala. Ismael fala assim, oremos por eles. Quer dizer, mesmo depois de terem feito tudo o que fez, Ismael ainda fala, oremos por eles. E que Jesus, em sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto de sua misericórdia. Enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam do céu sobre os caminhos
tenebrosos da terra. E a palavra profética de Ismael teve, em breve, a sua confirmação. Quer dizer, você vê a misericórdia, a bondade, o coração de Ismael, que, apesar de tudo, ainda pede, oremos por eles. Né? E se não é o que a gente tem que fazer, Cris, porque a gente já julga. Né? A gente está aqui, se a gente pudesse crucificar o Marquês de Pombal, a gente crucificava, porque ele saiu completamente da missão que ele veio fazer. Ele mergulhou na matéria, literalmente, quer dizer, e aí a gente crucifica porque saiu da rota, fez o que não devia, que foi justamente tirar daqui a nossa parte religiosa, e aí vem Ismael pedindo para que oremos por ele, pedindo a Jesus, na sua bondade de vida, que acolhe os seus corações. Quer dizer, é o perdão, né, mais uma vez, nos ensinando que ele pode ter feito o que ele fez, que não era o que ele veio fazer, mas quando a gente está encarnado, Cris, aí é que está o nosso perigo, já diz a letra da música, né? Então, estando encarnados é o nosso momento de testemunho, né? É quando a gente vai colocar em prática ou não todas aquelas virtudes, né, que já se encontram sedimentadas em nós, e vamos dar eclosão, talvez, a todos os nossos vícios ainda, né, pertencentes ao nosso espírito. Então, mais uma vez, a gente percebe, Cris, que quando a gente acha que está tudo perdido, que agora não tem mais jeito, tomou o rumo errado, a gente tem que lembrar que, além de nós termos o nosso governador planetário, né, um espírito na categoria celestial, que é Jesus, nós ainda temos Ismael, né, que também, com esse amor que a gente vê, com que ele traz a rota que tem que seguir o nosso Brasil, e aí a gente dá aquela... Ai, tem Ismael também. Né? Então a gente não tem que esmorecer, porque muita gente acha que, olha, Cris, o Brasil chegou num ponto que não dá mais. Aí a gente lembra daquele ame-o ou deixe-o, né? E aí, gente, vamos embora porque não está dando certo isso aqui, não, né? Mas, gente, você acha que Ismael foi? Não. Então, esse é o nosso acalento, esse é o nosso refrigério. É a gente lembrar que, além de nós termos Jesus, nós temos Ismael, que vela pela gente. Ele é o comandante também desse navio, né, Cris? Isso não dá uma segurança? Tem alguém segurando no leme, né? Sim. Maior que possa ser a tempestade, o navio não está à deriva. Está à deriva. Nós temos excelentes timoneiros segurando no leme, né? Jesus é o capitão, ele está sempre aqui. Isso é muito ele faz revezamento com seus prepostos. E o anjo Ismael é um dos prepostos de Jesus, encarregado de ser o responsável pela pátria do cruzeiro. Está tudo sob o comando dele. Exatamente. Então, quando a gente acha que, olha, não tem mais jeito, não, gente. Não. A gente tem que passar o que a gente tem que passar, Cris. Não tem escapatória. Exatamente. E essa visão, né, Denise, que é aí daí porque a gente se emociona sempre, e a gente tocou nessa questão da efeméride do Livro dos Espíritos, porque não se trata de fazer proselitismo, mas realmente quando a gente passa a entender em essência, né, a mensagem consoladora e libertadora da doutrina espírita, que tanto nos explica, que tanto nos traz consolo, exatamente porque explica, né? Quando a gente passa a entender em essência essa mensagem, e daí a beleza do livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque sempre nos traz essa visão mais alargada, essa visão espiritual, o pano de fundo, os bastidores dos acontecimentos, da dinâmica dos acontecimentos, a gente passa a entender
que, sob o olhar restrito do homem encarnado, existe sempre belezas espirituais, existem sempre chances de remissão, existem sempre experiências dolorosas que redundam em aprendizado. Então, o nosso olhar tímido, enviesado, atrelado à visão material, sempre nos mostra e sempre nos sinaliza sofrimento, situações sem solução, situações de checagem, né, de opressão. Mas se nós olharmos esses mesmos acontecimentos sob o ponto de vista alargado espiritual, a gente vai entender a justiça divina, a gente vai entender a bondade divina, conferindo a todos nós, aprendizes ainda, nessa jornada de evolução espiritual, que todo o acontecimento tem o seu viés educativo, o seu viés de impulsionamento de aprendizado e de consequente evolução. Então, essa é a grande beleza, né? Nós não queremos fazer aqui uma ode ao sofrimento, ninguém Não, sofrer, não. mas queremos dizer que, apesar das injunções de sofrimento, estas sempre despontam como uma oportunidade de evolução, de burilamento, de aperfeiçoamento do nosso espírito, né? O diamante, ele surge do carvão. Carvão. E se torna diamante pelo processo de burilamento. Então, eu acho que isso é o grande poder consolador da doutrina espírita, e esse livro, minha irmã e amigos que nos acompanham, ele, a cada capítulo, testifica isso, que existe uma dinâmica física que está sempre vinculada e sob os auspícios de uma vida maior, de um plano espiritual, de irmãos abnegados que são nossos auxiliares, estão conosco nessa jornada, procurando sempre compor o melhor cenário possível para os nossos aprendizados, né? Então, é lindo, né? É. Lindo. E você vê que isso é em todos os capítulos, né, Cris? Em todos os capítulos a gente nota essa presença espiritual, que a gente percebe que há toda uma condução, há toda uma condução. E aí, Cris, nós encerramos esse capítulo com esta fala de Ismael, nos dando essa esperança e, mais uma vez, nos mostrando que vocês não estão sozinhos. E nunca, né, Cris? A gente nunca está sozinho, graças a Deus. Jesus está no leme, e é isso que a gente tem que confiar, né? Porque a gente tem essa certeza e que é altamente consoladora.